Fala pessoal, beleza? Queria compartilhar algo com vocês aqui, que até uma coisa que ficou bem viral aí nas redes sociais, envolvendo aquele profeta Miguel, né? Daquela frase The King, The Power, enfim. Andei refletindo muito sobre isso, até esperei um pouquinho o hype também passar, para estar gravando esse vídeo aqui para vocês. Mas eu queria falar sobre algo que Deus tem colocado no meu coração a respeito disso e como anda esse mundo gospel através dessas tirinhas e sacadas aí, até mesmo caçoando de muita coisa que acontece na igreja, né? E eu queria até dar um testemunho de como a minha vida, como eu mudei algumas coisas nos meus hábitos, até mesmo no Instagram e Facebook. Eu acredito que é um pecado sim quando a gente começa a passar mais tempo nesses lugares do que lendo a Bíblia, fazendo algo direcionado à palavra de Deus. E o pouco tempo que eu ficava no Instagram, eu vi o quão não benéfico era, porque eu seguia muitas páginas como Worship Fails, Jaspion do Manto, Segredos do Manto, Jaspion do Mistério, páginas voltadas a caçoar das coisas que acontecem dentro da igreja. E aquilo acabou, de certa forma, me envergonhando de algumas coisas que eu via, né? E de outro ponto, comecei a pensar, por que é quase nula essas páginas de outras religiões, né? Você não fica vendo muitas páginas do candomblé ou até mesmo de outras religiões, até mesmo católica, páginas voltadas a criticar o que até mesmo acontece dentro dessas religiões. E aquilo começou a me trazer um desconforto. Eu falei, por que os cristãos fazem tanto isso, né? Fazem tanto essas coisas de tentarem caçoar ou tirar proveito com risadas daquilo que acontece dentro da igreja. E isso começou a me entristecer. Falei, beleza, já estou passando pouco tempo, que era algo que eu queria fazer aqui dentro das redes sociais, né? Mas o pouco tempo que eu ficava, eu já estava me enchendo de coisas que não eram legais, né? E o pior de tudo isso, que até mesmo que girou em torno desse profeta Miguel aí, porque dizem que ele ficou falando em línguas ali, né? E falando The King, The Power, e isso não era línguas e tudo mais. E muita risadaria, até mesmo dentro da igreja. E se eu falar que eu nunca dei risada de tudo isso, eu tô sendo hipócrita aqui. Eu já dei muita risada referente a muitas coisas da internet, muitas coisas engraçadas que acontecem na igreja, que até mesmo eu julgo engraçado, ou até mesmo situações que não envolvem dons, né? Eu acho que sempre quando envolve dons acaba sendo um pouquinho mais perigoso quando a gente começa a brincar com esse tipo de coisa, mas tem coisa que é natural a gente dar risada dentro da igreja, né? O crente é um povo alegre, mas quando a gente passa o limite da brincadeira e começa a misturar muito espiritual com só situações normais da igreja, aí está o perigo, né? E qual era o problema que eu vejo em tudo isso? Hoje, quando a gente usa o nosso discernimento para discernir aquilo que é do espírito ou não, e a gente começa a ver muitas situações de brincadeiras com dons e línguas, que eu acho que é o que mais tem aqui, né, no Instagram e tudo mais, a gente pode estar cometendo um erro gravíssimo, que é como diz aqui em Mateus 12:31. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que acontece? Para entrar no contexto dessa situação, Jesus tinha acabado de curar um cego, se eu não me engano, e expulsar o demônio de um endemoniado, obviamente. E os fariseus estavam atribuindo a Jesus que aquelas maravilhas eram obras de Satanás. E começaram a falar, você só está fazendo isso porque você trabalha com Satanás, por isso você consegue endemoniar a pessoa para depois tirar o demônio dela. E Jesus fala, não é assim que acontece. Porque eu queria estar tirando o demônio, se eu tivesse junto com Satanás, não ia bater essa conta. E Jesus logo em seguida fala sobre isso, que o pecado que ele não perdoa é a blasfêmia. E quando a gente não usa do Espírito Santo, além da gente não dever ficar julgando as atitudes das pessoas, ainda mais na igreja, né? Mas quando a gente faz isso sem discernimento, a gente pode estar cometendo essa blasfêmia. Porque já pensou se uma dessas brincadeiras que a gente fica vendo, dando risada no Instagram, no Facebook, realmente é algo que aconteceu do Espírito, né? Se realmente você não viu aquilo com os olhos espirituais, você pode estar cometendo um erro. E mesmo que você tenha visto com olhos espirituais e que você tenha a consciência que aquilo não é algo santo, né? Não é algo digno, também não é nosso papel ficar caçoando de tudo aquilo, né? Então esse é o maior perigo. E acontece que os adolescentes, os jovens gostam de ficar compartilhando isso e às vezes compartilham mais memes do que até mesmo a palavra de Deus. E isso era algo que acontecia comigo.
Quando eu percebi, eu estava compartilhando mais coisas de zombaria cristã do que palavras que edificam, na verdade. Então é isso, pessoal. Só queria compartilhar realmente com vocês isso que o Espírito Santo falou ao meu coração, uma mudança que foi bem importante para mim, para minha vida espiritual também, mental. Que você possa também ter aproveitado um pouquinho desse momento, tá bom? Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, com algum jovem adolescente, sinta-se à vontade. E muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Tamo junto.